Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar. Nós já estamos trabalhando aí nas últimas semanas com relação à importância da indústria e a formação da indústria no Brasil. Bom, então, como nós já vimos, nas aulas anteriores, o processo de formação da indústria no Brasil, divisão do espaço industrial brasileiro, as características da indústria, no nosso território. Hoje nós vamos ver então as consequências desse processo de industrialização, consequências que tem para o nosso dia a dia e para a sociedade como um todo, essa intensificação das atividades industriais. Então, hoje nós vamos ver essa sociedade de consumo e o meio ambiente. Tanto que eu coloquei essa imagem aí, que é a questão da conservação, da conscientização, é a ideia que a gente tem hoje do uso sustentável, do uso consciente, dos recursos naturais. Mas como a gente percebe que a sociedade vem passando por uma mudança, vem mudando os seus conceitos e a sua maneira de administrar, de gerir o meio ambiente, a gente começa a perceber que muitas dessas características elas já modificaram aí nos últimos anos. Então, primeiro, essa ideia de consumismo, porque existe uma diferença entre consumo e consumismo. Consumo é aquilo que a gente entende como necessário para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência. Então, nós vamos consumir aquilo que nós precisamos para sobreviver. Uma quantidade suficiente de oxigênio, de água, que não vai afetar o todo. O consumo de alimentos e de insumos, para o nosso vestuário, remédios. Então, tudo isso está dentro do conceito do que é o consumo. Quando a gente começa a entender que esse consumo está ultrapassando aquilo do que é necessário, já entra então na questão do consumismo. Então, essa discussão de consumo, consumismo e meio ambiente não é novo. Isso já começa a ser discutido já na década de 50. O mundo passa por um processo de revolução industrial, ao mesmo tempo ele já começa a discutir os caminhos dessas atividades industriais e que consequências isso vai ter para o meio e, consequentemente, para o homem. Então, é nesse período que surge essa expressão sociedade de consumo, porque já na década de 50 e 60, a sociedade entendia que para o cidadão ser considerado uma vida estável, para ele ter uma vida estável, ele tinha que ter um status social. O que a gente entende como esse status social? Era um padrão de vida classe média, um padrão de vida aonde ele tinha acesso a todos os benefícios e conforto que essa indústria pudesse oferecer para ele. Era uma visão que nos Estados Unidos, o padrão de vida do norte-americano era o padrão considerado aceitável. Então, até aí tudo bem, porque você trabalha e vive para ter um conforto. Mas quando você começa a perceber que você está consumindo além daquilo que você necessita, entra a ideia do consumismo. E a gente percebe isso através das estratégias de marketing. Então, o que seriam as estratégias de marketing? É propaganda. E as indústrias e a mídia bombardeiam o cidadão comum, com essa ideia: vamos consumir, consumir é bom, é necessário. E aí vem todas as propagandas de saldo, de balanço, queima de estoque, e promoções, e descontos, e prazos. Isso vai bombardeando o cidadão para que ele possa adquirir
aqueles produtos. Então, é necessário que aconteça uma expansão da indústria, principalmente de bens duráveis, que é essa do consumo rápido, roupas, calçados, eletroeletrônicos, alimentos. Esse consumo, essa estratégia de marketing faz com que o cidadão perca o controle, faz com que ele perca a noção daquilo que para ele é essencial e ele começa a acumular. Aí vem a ideia que a gente entende, né, que começa-se a discutir também, que é o consumo de supérfluos. É aquilo que você não precisa. Os produtos que vão sendo jogados no mercado, eles trazem esse conceito cada vez mais claro do supérfluo. Então, você, de 6 em 6 meses, você quer trocar o aparelho de celular, as roupas e os próprios eletrodomésticos dentro das casas, ele tem um tempo de vida útil muito pequeno, porque é uma necessidade de troca muito rápida, muito intensa, e a indústria trabalha para isso, para que você consuma produtos em maior quantidade e em menos tempo. Mas aí a gente começa então a entender o que é sociedade de consumo, né? Então a sociedade de consumo ela vai estar baseada então nessa característica das desigualdades e contrastes. Então sociedade de consumo é aquela onde a gente percebe claramente que há um diferencial muito grande entre as pessoas, entre as que consomem o necessário e aquelas que consomem para manter um padrão de vida, né? Aquele que vai além daquilo que eu preciso, mas eu preciso consumir para mostrar o meu status social. Então, isso é chamado de consumo ostentatório. E esse consumo ostentatório costuma causar ao meio ambiente consequências trágicas, porque começa-se desperdício, uso irracional dos recursos naturais, sérios impactos ambientais, questão de desmatamento, exploração desses recursos, né, para manter a indústria e para manter o padrão do dia a dia do cidadão. Então, o uso intensivo de resíduos sólidos, e o Brasil diariamente gera cerca de 160 mil toneladas de lixo. Resíduos sólidos é o lixo doméstico, o lixo hospitalar, o lixo industrial. Então, diariamente no Brasil são cerca de 160 mil toneladas de resíduos que vão ser jogados nas margens das estradas, nos lixões a céu aberto, nos córregos, nos rios, né, o tratamento de esgoto de forma errada. Então, isso causa sérios problemas ao meio. Então, quanto mais a sociedade entra nesse turbilhão, nesse furacão de consumismo, mais problemas vão gerando para o meio. O acúmulo de lixo, o desperdício e o excesso de exploração dos recursos naturais. Então, essas três características juntas traz consequências irreversíveis ao nosso planeta. A forma como a gente trata o descarte do lixo, o desperdício, que é esse consumo exagerado sem necessidade, e, consequentemente, o excesso de uso dos recursos naturais. E já é um fato que nos próximos anos, né, nos 30 anos aí no futuro, o homem precisa encontrar urgentemente fontes de recursos naturais que venham substituir algumas que já estão acabando, como é o caso do petróleo, do gás natural, né, e outros recursos que nós estamos perdendo pela forma como a sociedade vem tratando o meio ambiente e a forma como ele explora esse meio. Entendido? Então é isso, essa é a introdução daquilo que a gente vai continuar falando aí nas próximas aulas. Beleza? As atividades vou anotar para vocês depois e envio lá na plataforma da escola. Beleza? Um abraço, até mais, até qualquer hora.